estudando o livro de Gênesis. Nós, nas últimas semanas, nos últimos meses, já estive de férias no mês passado, estivemos compartilhando a respeito, primeiro, falando ali da vida de Abraão, de Isaac, e compartilhamos um pouco sobre sonhos, sobre planos, e compartilhamos também sobre projetos, planos, sonhos, projetos, e também sobre sucesso. O sucesso nada mais é do que a conclusão de um sonho, de um projeto. Mas existe algo na vida do ser humano interessante. É algo na vida da criação. Não se limita só a pessoas, a seres humanos, que é mais importante do que o sonho, porque o sonho nada mais é do que um desejo. Pode ser um desejo da parte de Deus, o cristão está acostumado a ouvir, a pensar. Pode ser um desejo seu. O sucesso é a conclusão desse seu desejo, desse sonho, desse projeto, o projeto de Deus. Mas tanto o sucesso quanto o sonho, eles faltam momentos da nossa vida. Porque você pode ter mais de um sonho. Não diria de sonho mas eu sou um colecionador, eu tenho colecionismo como hábito, eu tenho diferentes coleções. Comecei colecionando latinha. As latinhas hoje são com meu pai. Primeiro começou com minha coleção, depois tive que entrar em parceria com meu pai, porque a coleção estava tão grande. Refrigerante não é tão barato. Refrigerante, suco, chá e tinha café também. Eu tinha bebida alcoólica. Ela tem mais de 700, eu perdi a conta em 700 latas. É aí que a Joyce me deu uma intimação, quando a gente foi casar. Ou você ou as latas. Ele forra uma parede do quarto do lado do meu pai. Uma parede inteira, uma não. As paredes de um quarto. Uma parede de lá, o quarto de lá. Sabe como isso que era uma casa muito engraçada? Então, pois é aquela. Comecei a colecionismo. Então você pode ter vários sonhos que vão pautar a sua vida. O ser humano tem, na maioria das vezes. A criança começa, quero crescer, quero ser isso, quero ser aquilo. Depois de um tempo, bate ali aquela solidão, observa os outros, então quero casar. Depois de um tempo, a maioria dos casais hoje em dia querem ter filhos. Então você vê aí, já tem pelo menos uns 3 ou 4 sonhos elencados. Mas existe uma coisa que pauta a vida de todo ser: propósito. Diferente do sonho, o propósito é para a vida toda. Pastor Rick Warren escreve 2 livros muito famosos entre os cristãos norte-americanos e alguns brasileiros também: Vida com Propósito. O propósito se baseia em perguntas fundamentais para a existência. Por que estou aqui? Para que estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o motivo de eu existir? O propósito é tão importante para a vida do ser humano que ele pauta a existência. E o propósito ele tem que estar elencado à vida e não a pessoas ou a coisas. Porque quando você perde aquela coisa, quando você perde aquela pessoa, você perde o propósito, você perde o significado da sua existência. Você pensa, não preciso mais existir. Isso é muito sério. Por isso que algumas pessoas entram em depressão. Há vários motivos para se entrar em depressão. Um deles é a falta de propósito. Não é só o que eu vou fazer amanhã, o que eu farei daqui a algum mês, não, o que eu vou fazer da vida, por que eu existo? Qual é o meu propósito? E por que eu digo isso com toda a criação? Porque quando você começa, o ser humano tem uma alta capacidade de raciocínio dada por Deus, e o ser humano conseguiu descobrir o propósito da maioria das coisas que ele conhece. Então ele sabe por que existe a árvore, qual o propósito da árvore no meio ambiente, no ecossistema, o mar, os animais,
as pedras. Ele consegue entender o propósito das coisas. Não de todas, é lógico. O propósito do universo, por exemplo, ainda é muito distante. A gente ainda não sabe direito para que serve o apêndice. É o apêndice? Apêndice? Da apendicite? É isso mesmo. O apêndice. O pessoal não sabe ainda para que serve. Dizem que não serve para nada. Mas quando inflama. Pois é. Quando inflama é a dor da morte. Propósito. E no livro de Gênesis, ele se pauta a contar duas histórias. A origem, como Deus deu origem à criação, não é só a humanidade, mas como Deus também deu origem ao seu povo escolhido. Começando então de Abraão, seguindo os 3 patriarcas, Isaac e Jacó. E a partir do versículo 37, do capítulo 37, nós vamos pular, haverá um tempo hábil para nós discutirmos o 34, o 35 e o 36. Não é neste momento. A partir deste capítulo, a Bíblia começa a narrar a história dos filhos de Jacó. É diferente a forma que o povo de Israel enxerga os patriarcas. Os filhos não são os patriarcas. Os patriarcas do povo de Israel são Abraão, Isaac e Jacó. E nós aprendemos na semana passada que o povo de Israel leva o nome de Israel porque eles são um povo de Jacó. Mas Deus mudou o nome para Israel. Povo de Israel. Depois só Israel. Então tiraram o povo dele. É o povo que descende dele. A partir daí, por quê? O povo de Israel agora começa a descender dos 12 filhos, das 12 tribos. Então muda-se a forma e o olhar, mas ainda a história está centrada em Jacó, e nós entenderemos em breve. Olha o versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Jacó ele já não é mais um estrangeiro, ele nasce em Canaã. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. É o famoso X9, dedo duro. Ora, Israel, e aqui a gente está falando então de Jacó, já é uma das formas que se chama Jacó. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Lembra aquele pai, quem já teve um irmão caçula, que foi, o irmão caçula, que é o que nasce fora do tempo. O caso da Bia não foi, irmão. Que nasce fora do tempo, que nasce já quando está se atingindo os 40 anos. Eu fui a irmã. O filho é assim, nós temos alguns casos aqui na igreja, não é verdade? Eu fui a primeira. Da minha família, da família do meu avô, tem a Priscila, é a caçula. Elas têm uma diferença da minha tia de 20 anos. A minha tia Nélia, que é a primogênita. Vou falar mais velha, senão ela vai ficar brava comigo. Como é que ela está assistindo? Então tem aquele caçulinha, é o favorito, porque e às vezes é até o favorito dos irmãos também, às vezes, porque é um bebê, é como se fosse um neto quase. E aqui, esse era José. Ele dá alguns motivos, como a gente viu nos versículos anteriores. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Versículo 9 diz: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
E contou aos seus pais, diz o versículo 10, contou aos seus pais e aos seus irmãos. E aqui a gente pode fazer uma pausa. Vocês devem conhecer em parte o sonho, devem conhecer por conta de já terem ouvido isso na escola bíblica dominical, devem conhecer porque ouviram na criança, ou porque assistiram a novela da Record. Se eu não conseguir apelar para a Bíblia, então pelo menos a novela deve ter. Não leu a Bíblia, deve ter visto a novela. Espero que não, né? Espero que tenham conhecido essa história através da palavra de Deus. Mas são sonhos simples. Ali, ramalhetes de trigo, 11 a 12 ramalhetes, e cada um pertencia a um irmão. Ele compartilha então que os ramalhetes dos irmãos, eles se ajuntaram ali e se curvaram diante do ramalhete dele. Ele usa a expressão na Bíblia mais como um feixe. Ramalhete é um negócio tudo, um quezinho, um ramalhete é um feixe de trigo. Depois, então, o versículo que nós lemos, já não só os irmãos, mas agora só a lua e as estrelas. E aqui nós temos um erro. Começa a ser revelado a José o seu propósito. José começa a descobrir, a entender a sua razão de existência. Mas José erra. José vai e conta aos seus irmãos. Não dá para sentir. Por isso que também não é interessante julgar. Não dá para sentir um tom. O autor, ele não se preocupa, Moisés, aqui ao escrever Gênesis, ele não se preocupa a dar o tom da narrativa, como nós vemos alguns livros da nossa literatura, ou até e falou isso com uma voz pesada, com uma voz debochada, com uma voz altiva. Não tem. Muitos dizem aqui que ele falou realmente querendo se vangloriar, querendo aparecer. O texto não traz isso. Mas ele foi tolo. Porque propósito de vida é tão importante que não deve ser repartido em qualquer um e de qualquer forma. Mateus capítulo 7, verso 6. Texto então que nós comentamos na escola bíblica dominical e vai também servir para este momento. Diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus está compartilhando, está falando a respeito das preciosidades do reino de Deus, do seu evangelho e de toda aquela mensagem preciosa que Jesus Cristo traz e fala aos seus discípulos e compartilha. Ele fala: olha, então cuidado, não desperdice este conteúdo precioso por quem não quer recebê-lo, por quem vai usá-lo para fazer mal a você. E José fez isso. José recebe um sonho, não é um sonho aleatório. Aqui é uma revelação. Deus lhe dá este sonho. José deveria ter sido sábio, porque ele poderia ter conversado com um homem. E ao invés, você observa, é algo que José já tem desde pequeno, então desde os seus 17 anos, ele tem a capacidade de interpretar sonhos. Isso já é conhecido. Não estou dando nenhum spoiler do que falava antigamente. O spoiler é moderninho. Quando conta o final antes, tinha uma outra expressão. Vamos usar a expressão que o pessoal usa hoje em dia.
Não estou dando nenhum spoiler no final da história, todo mundo já conhece. José conseguia interpretar sonhos, mas ele não entendeu o significado, o propósito do sonho. Ele deveria ter primeiro, quem sabe, conversado com seu pai. Esse aí era especialista. Se eles lembrassem, se principalmente José lembrasse da história de seu pai, ele saberia, por exemplo, da visão ali, do sonho da escada que Jacó viu ali em Betel, das várias vezes que Deus falou diretamente com ele, ou de outras visões que ele teve. E ele chegaria de uma forma humilde dizendo: pai, eu tive esse sonho assim, assim, assim. O que quer dizer? Ele poderia até saber, só que era um jovem de 17 anos, um adolescente, nem conhecia a vida direito, um adolescente mimado, o favorito da casa. E ao invés de buscar a sabedoria daquele que entendia um pouco melhor sobre o propósito de vida, ele lhe diz: esse é o meu propósito, esse é o primeiro erro nosso. O cristão, e aí a gente tem que olhar para a nossa vida como uma vida cristã. O cristão não deve se guiar por aquilo que ele acha, por aquilo que ele entende ser o certo. Ele tem um norte, ele tem algo para olhar e para se guiar, que é Jesus Cristo. Ele tem um Senhor da sua vida, que é Deus. Então não é tentar descobrir o propósito, e sim perguntar ao Senhor de todos os propósitos: qual é o meu propósito de vida? Esse é o primeiro erro nosso. Tentar buscar o significado de nossa existência com pessoas que também não sabem o significado de sua existência, ao invés de perguntar àquele que fez com que todas as coisas viessem a existir, inclusive você. José não faz isso. Ele não questiona o Deus do seu pai. Ele não questiona ao seu pai. Ele simplesmente vai e fala. O segundo ponto é justamente isso. Ele vai e compartilha com aqueles que não dão valor. Muitas vezes os nossos propósitos de vida eles são destruídos por pessoas que são ignorantes. Eu não estou chamando, não estou ofendendo ninguém. Ou não estou querendo ofender. Pode ser que a pessoa se sinta ofendida. Ignorante é aquele que desconhece algo sobre aquele assunto. Eu sou ignorante sobre astrofísica. Eu sou ignorante sobre a história da Índia. Não conheço. Podem me chamar de ignorante nisso, nesses pontos sou mesmo. E muitas vezes a gente vai compartilhar com pessoas e aí a pessoa olha, e olha com desprezo. Você, vindo da onde você veio, sendo quem você é, fazendo o que você faz, você acha que você vai chegar a isso? Você acha que você está aí para fazer isso mesmo? Para ser assim? Acho que muitas pessoas já ouviram esse tipo de fala. Ou então aqueles que destroem, porque também não descobriram o seu propósito. Fala, não, isso aí que você está falando é besteira. Ninguém tem esse tipo. Não precisa de um porquê, não precisa de porquê. Basta deixar a vida me levar. Deixa que a onda vai empurrando. E é isso que aconteceu. O que mostra que José deveria ter buscado, pelo menos o auxílio do seu pai, é o versículo 11. Porque no versículo 10, o pai faz o questionamento, além dos irmãos. Então quer dizer que eu, como seu pai, sou superior a você, e aqui eles tinham esse entendimento muito claro. Jamais um pai ou uma mãe se curvariam diante de um filho.
E os seus irmãos, então, agora nós vamos nos curvar. Esse é o seu propósito de vida, então. Reinar sobre nós, governar toda a família. Sendo que a ordem do patriarcado hebreu era o patriarca, o responsável por toda a família, e todos colocam todo o respeito e obediência ao patriarca. Só troca-se essa ordem quando o patriarca morre. Pois bem, mesmo diante dessas perguntas, no versículo 10, no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha como José perdeu uma oportunidade. Às vezes a gente perde essa oportunidade, irmãos. Às vezes Deus está nos falando e quer usar alguns irmãos, alguns filhos dele, que já entenderam, que já descobriram, que estão caminhando para isso. Porque também o propósito de vida, se você não sabe, ele termina quando termina a sua vida. Porque você tem um significado de existência até o final. Essa é uma das coisas que eu gosto de compartilhar com a terceira idade. Tem um pouquinho aqui também. Vamos tentar. Porque tem muitos idosos que depois da aposentadoria entendem que perderam o seu propósito de vida. Ah, pastor, infelizmente eu já vi isso. Não posso fazer mais nada. Já não tenho mais idade para fazer nada. Não é verdade. Se você não pudesse fazer mais nada, meu irmão e meu irmão, Deus já teria te levado. Ele não te levou, então você não tem propósito de vida. Pode ter certeza. O meu velhinho, pastor Sandro Bernardo, de 92 anos, o propósito de vida dele não terminou. Depois que ele se aposentou de fato, isso aos 70 anos, ele falou: bom, agora eu volto para São Paulo, ele estava no Rio. O que o senhor vai fazer, pastor? Vou escrever, cuidar da família e receber os netos. Cuidar dos netos. Ele tem um quarto, meu avô e minha avó tem um quarto, que é o quarto ali da família, não só dos netos. Então sempre tem algum neto, algum filho, uma época de transição da vida, passando por ali e fica hospedado ali por algum tempo. E meu avô e minha avó cuidam deste neto, desse filho, dessa filha. Tem alguns ali que enxergam eles não como vô e vó, mas como pai e mãe. Isso desde o Rio de Janeiro, desde quando eles estavam lá no Rio. Às vezes era disputado com o dali. Às vezes teve um tempo que dois primos meus, um primo dormia no escritório e uma prima dormia no quarto dos netos. E eles eram nutridos espiritualmente, não só bem alimentados pela comida da minha avó, mas nutridos espiritualmente pelos dois. E a gente às vezes perde essa oportunidade por não buscar no Senhor pessoas que podem nos abençoar, nos ajudar. A consequência disso é que, o que segue agora nos próximos versículos, também história conhecida. Certo dia, José é enviado pelo seu pai para buscar ali seus irmãos, e ao longe, quando ele está chegando próximo dos seus irmãos, era uma região longe, ele se perde, inclusive, no meio do caminho. Ao longe, seus irmãos vêm e planejam, alguns é uma família boa, família de gente legal, bem criados. Vamos matá-lo. Hoje em dia, a maioria dos irmãos pensam: vou pegar uma peça no caçula, aprontar alguma coisa com ele, atrancar ele na sala dos estudantes, né? Adolescentes, né? Judiando dos melhorzinhos aqui? Pois é. Vamos fazer uma coisa dessa? Não, vamos matá-lo. Os irmãos não eram boa gente, não. Mas José, para não entender o seu propósito de vida, estava trazendo aquilo para ele. Veja o que Jesus diz: as pérolas dadas aos cães, os porcos os pisoteiam. Os cães daquela época, que Jesus está falando, não é um cachorrinho bonitinho que você tem em casa. Eram cães selvagens, que de fato despedaçavam. Jesus compara isso a pessoas. Esses vão te despedaçar.
vão tirar. E pior do que você ser morto é você viver como um morto. Porque quando você é morto, termina o seu sofrimento. Se você entregou a vida a Jesus Cristo, terminou mesmo, e aí agora é só glória, só vitória, só bênção. Mas você estar vivo, estando morto é terrível. E aqui, os irmãos agem como esses cães, mas de uma forma literal. Vamos matar. Rubem, o mais velho, o primogênito, ele vai quebrar. Ele sabe que é favorito do pai, ele sabe que o pai ia sofrer. E aí ele fala, não, peraí, vamos, joga ele no poço e a gente decide o que vai fazer. E no final a gente sabe. Eles veem uma caravana de ismaelitas, olha o povo de Ismael aparecendo. Estão indo para o Egito e vendem o irmão como escravo. Família boa, irmãozinhos legais. Acho que os caçulas aqui nunca mais vão ouvir falar dos seus irmãos. E depois de vendido, José vai para a casa de Potifar. Vamos pular no capítulo 38, outro dia falaremos sobre ele. O capítulo 39 conta um pouco do que aconteceu. José havia sido levado, começando no versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor, aqui é interessante, a palavra Senhor aqui é o nome de Deus. Então, Yahvé ou Jeová, Jeová ou Javé, dependendo da interpretação. Então aqui é um Deus conhecido. Que o Senhor que estava com ele e fazia prosperar tudo o que realizava. Agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou o egípcio e a casa por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A história que se segue é a Bíblia revelando que José era um homem bonitão. O menino era enjoado, a caçulinha favorita, além de tudo, era bonitão. Porque a esposa de Potifar começa a desejá-lo. E a conclusão é que ela, um determinado momento, tenta agarrá-lo, ele não cede. José já estava começando a entender um pouco do que ele era responsável. Ele não cede, primeiramente, porque ele diz: não posso pecar contra o meu Senhor. Não posso fazer mal também ao meu Senhor Potifar. Não posso pecar contra o meu Deus. Você não é meu mulher. O meu Senhor, o Senhor Potifar não te deu a mim. Ele me deu tudo que está na casa dele, mas você não. Ele estava começando a entender. E aí nós temos um episódio da tentativa dela agarrá-lo, dela acusá-lo injustamente. Está registrado então nos versículos 19, 20 e 21. Quando o seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse: foi assim mesmo, o seu escravo me tratou, ficou indignado. Quando buscar José, ele lançou uma prisão em que eram postos os prisioneiros do reino. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e ele tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. De repente, José compreende que tinha entendido o seu propósito.
Muito bem. Meu propósito, então, ok. Os irmãos aí me derrubaram, me venderam. Meu propósito, então, era, quem sabe, ser um excelente administrador, prosperar e enriquecer no Egito, longe da minha família. Tá bom. Deu certo. Esse menino tinha 17 anos. Não sei quanto tempo ele ficou aqui na casa de Potifar. E foi se dando bem. Mas ele se enganou. Ele estava sendo fiel ao Senhor. Ele não roubava o seu patrão, administrava o bem. Ele teve oportunidades para adulterar, mas ele disse: eu vou me manter fiel ao meu Deus, não farei isso. Chega uma hora que quando há sucesso a gente acha, então, este é o nosso propósito. Até que o Senhor de todos os propósitos, que é o nosso Deus, diz: não, ainda não. Você ainda não entendeu. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Você pode estar indo bem em alguma coisa, em alguma atividade, em algum momento da sua vida, e você descobriu o propósito da minha vida. Mas o propósito, ele não se pauta por circunstâncias, tempos e épocas. Quando você vê o apóstolo Paulo, a vida desse homem é a vida mais tempestiva que existe, de altos e baixos, e ele mesmo revela isso na carta aos Filipenses: sei o que é estar abastado, sei o que é ter prosperidade e sei o que é passar necessidade. Aí ele compartilha o seu propósito. Aprendi a viver contente em tudo e qualquer circunstância. Tudo posso naquilo que me fortalece. Esse é um homem que passava por altos e baixos. Querido, você vai passar por altos e baixos. Mas você pode, como o apóstolo Paulo compartilha então na mesma carta, no capítulo 3, dizer: esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um propósito. Eu o cumpro, independente das circunstâncias. E nós continuaremos a entender melhor este propósito hoje à noite. Meus irmãos, que durante estas semanas, durante esses meses, nós possamos entender e buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque cumprindo, saberemos por que estamos aqui, para que estamos aqui, por que existimos. Amém?